dois, três. Primavera de abril de 74, especificamente dia 6 de abril. A história da música, principalmente no que se pode falar sobre festivais, mudou depois desse dia. Imagine você está na sua casa assistindo na sua televisão e passa um anúncio de um show que vai durar 12 horas de muita música, muito rock and roll e transmitido tanto pela TV quanto pela rádio. Tá pegando fogo, bicho! Esse evento ele trouxe bandas inglesas que estavam bombando na época e muitas bandas que também estavam bem no gosto da juventude na América. Que festival foi esse? Vamos hoje falar então aqui no Clube do Colecionador sobre o California Jam, depois da vinheta. E aí galera, tudo bom? Aqui é o Marcelo Rock. Estamos aqui com mais um vídeo bacana e dessa vez eu quero fazer um vídeo contando a história de um festival, né, que fez 50 anos ano passado, já está quase fazendo 51, né, agora 6 de abril fará 51 anos. O California Jam, né, acontecido lá no autódromo de Ontário, né, que fica na Califórnia, e que englobou grandes artistas, né, tanto bandas americanas quanto bandas inglesas. Dentre elas estavam o Emerson Lake Palmer, o Deep Purple, Black Sabbath, Eagles, Earth and the Fire, Siouxsie Cross, Black Oak Arkansas e o Hard Earth, né? Todas essas bandas maravilhosas, né? Tocando num dia só. Mas por que aconteceu isso? Por que tudo isso, né? Isso foi uma jogada de marketing do pessoal de um programa de televisão muito conceituado, né, nos Estados Unidos. Foi em 1972, o programa In Concert. Esse programa In Concert, ele tratava-se do seguinte: era grandes performances de grandes artistas, em performances ou num grande estúdio que tinha lá da ABC, né, onde o seu símbolo era um enorme arco-íris, né, ou eles reproduziam como especial grandes performances que depois se transformariam em lendárias home videos, né, vamos dizer assim. Na época o pessoal nem pensava muito ainda em home video, mas... E como exemplo eu posso dar o show do Focus, né, a banda holandesa, no Rainbow, o show do Pink Floyd nas ruínas de Pompeia, na Itália, né, aquelas ruínas que foram destruídas pelo vulcão Vesúvio e tudo mais, aquela história, né, que todo mundo conhece. E esse home video que todo mundo, se não assistiu, vai por esse mês de abril aí, se você tiver no cinema perto da sua casa, tenta assistir, porque é uma experiência maravilhosa. Ou então consiga o home video também, que é muito bonito, é um festival de imagens. Bom, mas voltando ao California Jam, o que aconteceu? O programa In Concert ele estava fazendo muito sucesso e o pessoal da alta cúpula chamou o seu idealizador, era o Don Brinker, né? Acredito que é assim que é o nome dele que se fala. O Don, ele pegou e foi chamado na alta cúpula e parabenizado, né? Falou assim: olha, o programa está indo muito bem, já tem 2 anos de duração, os índices são maravilhosos, vamos fazer um grande, que tal, um programa especial para comemorar esses 2 anos de programa. O Brinker topou, mas tá, vamos lá, que tipo de negócio seria esse?
A ideia da emissora era fazer um grande festival. Porém, a palavra festival, ela não estava com uma conotação muito boa, principalmente para alguém empresariar, para patrocinar, né? Por quê? A ideia de festival que o pessoal tinha era Monterrey, virou um grande festival, virou uma grande história, mas deu trabalho. Woodstock, que era também meio que um manifesto, e virou aquele show. É lendário, é tudo lindo, etc., mas deu muito trabalho. Enfim, não era muito bem visto. E um dos grandes motivos de não ser bem visto foi um outro festival, em 69, chamado Altamont. Teve participações de bandas como Fly Burrito Brothers, Jefferson Airplane e o seu grande anfitrião e idealizador do festival, que foi os Rolling Stones. Os Stones quiseram fazer o seu Woodstock particular, mas não quiseram gastar muito dinheiro com segurança e muito menos com os trâmites burocráticos. Acabou sendo um show muito complicado, né, com muitas brigas, porque a segurança ficou a cargo dos Hell Angels, e os Hell Angels simplesmente sentaram a porrada em todo mundo, incluindo um dos membros do Jefferson Airplane. Tudo isso você vai poder ver nesse DVD fantástico, que é o Gimme Shelter, né, onde os Stones gravaram toda a performance, né, deles, e incluindo das outras bandas, né. Foi um caso muito extremo, né, dando spoiler, porque afinal, mesmo que você assista, mas ele já está na história, houve até um assassinato no meio do show. E isso manchou a fama dos festivais, né? Como eles vão tentar convencer aos empresários, mesmo tendo o aval da ABC, que ia dar certo um festival. Essa foi a grande missão dada ao Breaker, que juntou mais dois comparsas de produção, que era o Sam Feldman e o Leo Stogel, eu acho que é assim que fala, ou Stogel, não sei. E eles começaram essa missão árdua de como montar um festival que, segundo a grande cúpula, deveria ter pelo menos 12 horas. Como? Primeiro, pensar no casting, como vamos fazer, onde vamos fazer, como convencer, qual cachê pagar para as bandas. Sentaram, fizeram totalmente esse brainstorm. E eles viram que a primeira coisa que eles queriam colocar era duas bandas inglesas que eles estavam muito a fim de colocar como headline. Essas bandas eram Emerson Lake Palmer, né? Simplesmente a maior banda de rock progressivo até então. O Deep Purple, embora o Deep Purple estava passando por uma reformulação, mas não saía da cabeça das pessoas o Made in Japan. Eles tinham acabado de gravar o Burn, mas isso eu vou contar mais pra frente. E também havia uma vontade de ter o Black Sabbath também. Então já tinha 3 bandas inglesas. Obviamente o festival era nos Estados Unidos. Eles precisavam de algumas bandas americanas. E a primeira realmente que parece que abraçou a ideia foi o Black Oak Arkansas, do Jim Dandy. Tanto que ela virou a banda que fez a propaganda do festival, né? Então vamos lá. Mas e o local? Apesar dos pesares em Altamont, a ideia de fazer no autódromo era muito boa, pelo local ser amplo, etc. Então eles acabaram optando por um não muito longe, chamado Ontario Speedway, que ficava também na Califórnia, assim como Altamont.
e que era muito famoso de ter corridas da NASCAR e Fórmula 3000 e outras fórmulas de corridas que tinha. Era um ótimo circuito, né? Ontário eles também faziam. Em Altamont eu acho que eles faziam também, mas eu não venho ao caso. Era um lugar que tinha uma estrutura muito boa, certo? Então eles tiveram que convencer o delegado e o xerife da região, né, que era quem daria o aval, né, junto com a prefeitura, né, que iriam tentar convencer a prefeitura. Segundo a própria uma entrevista feita pelo Sturgill, ele falou assim, abre aspas, tivemos que convencer o delegado e o xerife do local. Não podia citar a palavra festival por causa de Altamont. E chegamos a afirmar que teríamos atrações como Jackson 5 e os Osmonds. Ele falou, dias depois tivemos que falar que as bandas que foram procuradas não estavam liberadas para aquele momento. Então precisamos chamar alguns substitutos como Black Sabbath, Deep Purple e Emerson Lake Palmer. Segundo o Branker, o delegado falou, nossa, isso soa legal. Só depois de tudo preparado que eles foram ver que as três bandas, digamos assim, não tinham umas reputações muito boas para que poderiam causar, segundo eles, motins juvenis. O problema é que já foi resolvido, já estava lá, não podia mudar nada, então estava liberado. Ontario Speedway acabou sendo o local escolhido. Então começaram todos os sistemas maravilhosos de PAs, né, que é caixas de retorno para o palco, um sistema de iluminação maravilhoso, um enorme palco com um enorme arco-íris atrás, que era o símbolo do programa In Concert. E aí que vem o grande orgulho de Sandy Feldman, um sistema de trilhos que fazia uma mudança muito rápida entre entre as bandas, colocando o material de uma banda e retirando da outra. O problema é que essa maravilha, né, de mecânica acabou sendo também o grande problema desse festival. Então vamos lá. Todo o hype que foi criado em cima do California Jam aumentou cada vez mais depois que, até aproveitando esse sistema que eles estavam orgulhosos, eles resolveram fazer uma propaganda. Uma espécie de um teatrinho, onde convidaram o Jim Dandy, né? Lembrando que o Black Oak Arkansas era uma banda muito popular lá nos Estados Unidos. Convidaram o Jim Dandy e a cantora Ruby Starr, que muitas vezes participava dos shows do Black Oak Arkansas, para fazer uma espécie de uma cena, né? Sabe aquelas de filme de faroeste, que a mocinha tá amarrada e o trem pode pegar ela, só que daí vai o mocinho, luta contra os bandidos, aquela coisa assim? Então, aí era uma cena muito engraçada, né? E eles, enquanto falavam, não percam, fantástico festival California Jam com as bandas e etc. Enfim, isso pode ser visto até, né, na revista Poeirazine, número 24, que tem uma entrevista com o Jim Dandy, onde ele fala sobre isso, né? Essa Poeirazine é a revista do editor e jornalista Bento Araújo, né? Que é de onde eu tirei também muitas das informações, né? Principalmente também da Poeirazine número 20, né? Que é essa aqui, onde ele conta também toda a história do California Jam com muitos detalhes, né? Então, muitas das coisas também baseei deles. Um grande abraço ao Bento Araújo, né? Eu lembro que também nessa cena eles repetiram também na hora da apresentação do Black Oak, quando eles tocavam a música Jim Dandy to the Rescue, né? Que é uma das músicas mais
celebradas da banda, né? Jim Dent falou ainda o seguinte, ele falou: lembro de termos distribuído também viseiras e termos voltados de helicóptero com a Linda Lovelace. Quem foi Linda Lovelace? Linda Lovelace foi a atriz do filme adulto chamado Garganta Profunda. Ela era a principal atriz e ela estava estouradaça na época. Perdão o trocadilho. Né? Mas ela tava na crista da onda também da cultura. Então eu vou tentar aqui falar sobre as bandas. Vou dar um resumo rápido de como foi o show de cada uma, né? Vamos começar com a banda que abriu o festival. Era para começar às 10 horas. Ele começou adiantado. Tava tudo tão bom que eles começaram adiantado e abriram com 15 minutos de antecedência. Começando com o Hot Earth, né? A banda americana Hot Earth de Detroit. Era uma banda que misturava rock and roll e R&B. Uma banda que foi bastante elogiada, tanto que ela conseguiu o contrato na gravadora Motown, né? A Motown até fez um selo próprio para ela, porque temos que lembrar que a Motown, né, gravadora de Detroit, que era principalmente especializada em artistas negros, que era o caso dos próprios Jackson 5, do Marvin Gaye, deixa eu pensar, acho que, se eu não me engano, Four Tops, Diana Ross, né? É a banda, é a gravadora do Berry Gordy Jr., né? Desde o 68 foi quando a banda pintou, né? Eles vinham, né, gravando seus discos. Em 73, a situação do Hot Earth, eles estavam lançando o álbum Ma, que é de 1973. Então eles estavam divulgando esse álbum e botando a galera para realmente dançar, né, naquele sol quente, né, e com aquele tempo, né, que a banda acabou entrando um pouquinho antes. A banda entrou 15 minutos antes. O show era para começar às 10 horas, ela começou às 9h45. Então acabou dando esse delayzinho que a princípio é quase que uma alegria. Geralmente os shows atrasam, né? A banda era formada por Gil Brits, vocal, sax e flauta, Jerry Lacroix, que era vocal, sax e harmônica, Barry Frost, que é o idealizador e baterista da banda, Ray Bonelli, Peter Warren, né, nas guitarras, Gabriel Katona no teclado, Red McBride no baixo e Ed Guzman na percussão. Além disso, eles fizeram um show baseado também num álbum ao vivo que eles tinham lançado há pouco tempo, que tinha uma versão dos Temptations de Get Ready, que simplesmente ela variava, ela crescia conforme o show, e ela foi uma versão dessas estendidas com quase 19 minutos, além de outras músicas como I Just Want Celebrations e várias músicas do álbum Ma, né? Um show que foi relativamente curto, acredito que, se eu não me engano, foi 45 minutos o show, não foi um show muito longo, mas que deu para mostrar o cartão de visita da banda, né? Ficou incumbida de, né, abrir esse festival. Tem o show completo no YouTube, vale a pena assistir, gente. Falando em valer a pena, a próxima banda, meu amigo, putz, vale muito a pena, que era o Earth in the Fire, a grande banda dos irmãos Morris e Verdine White, e também do maravilhoso vocalista, o crooner Philip Bailey, né? O Philip Bailey, para quem não sabe, ele foi aquele cara que cantou aquela faixa de sucesso nos anos 80 com Phil Collins, Easy Lover, né? Ele é aquele vocal mais agudo. E, gente, é uma música que
todo mundo conhece, né? Um, o Maurice White também era um excelente vocalista. Ambos faleceram, né? O Verdine, ele faz ele é um exímio baixista, né? E fez um solo de contrabaixo maravilhoso nessa apresentação do California Jam. A banda de Chicago, ela estava promovendo seu sexto álbum, Open Your Eyes, que dizem que é um dos melhores álbuns. Eu não ouvi ainda, mas acredito que seja assim, porque nela tem clássicos como Power, o show também teve Evil, Common Children, Time Is Your Side, Time Is On Side, desculpa, Time Is On Side, tá, Time Is Your Side, Is On Your Side, nossa, difícil isso aqui. Com a banda numa performance de gala, eles mandaram muito bem, foi uma verdadeira festa com aqueles figurinos coloridos que a banda tinha, aqueles efeitos visuais. Era uma banda fantástica, o Earth, Wind & Fire. Depois eles foram fazendo cada vez mais sucesso nos anos 80, né? Eles têm muitos discos bons, né? Eu tenho um compacto deles aqui que já é dos anos 80, etc. Fantástico. E também lembrando que ainda continuava aquela velha história do festival estar adiantado, né? Os 15 minutos adiantado que já estava aparecendo do show do Harry Earth. Guarda isso que vai cair na prova. Vamos lá. A próxima banda a entrar é a maravilhosa banda Eagles, certo? O Eagles, ele ainda não era esse Eagles desse disco. Foi 2 anos antes deles lançarem o Hotel California, uma formação totalmente diferente, com um outro motivo. O guitarrista Don Felder, ele estava se tornando papai. E ele teve que desfalcar a banda por causa disso, certo? O que sobrou para Graham Flay, Don Elder e os outros rapazes da banda? Precisamos de alguém para dar esse reforço. E esse alguém veio de um velho amigo. Esse velho amigo se chama Jackson Browne. O Jackson Browne, ele é considerado meio que um dos grandes songwriters, né? Um dos grandes compositores americanos. E é praticamente uma instituição esse cara, né? Ele é tão respeitado quanto um Jim Croce, um Cat Stevens, um James Taylor, com muita pegada forte no country, né? E, obviamente, o show não perdeu em nada com isso, né? A banda desfilou músicas do seu último álbum, que é o On The Boulder, né? Além de clássicos que eles já estavam cunhando naquela época, né? Que já estavam se tornando grandes músicas já, como Tequila Sunrise e Take It Easy, né? São 2 músicas maravilhosas, além da lindíssima Desperado, que já foi cantado por muita gente, como a Linda Ronstadt e os Carpenters, né? Versões maravilhosas, é uma música muito sentimental. Não era ainda o auge do Eagles, né? Que depois iria aparecer com o Hotel California, como mostrei para vocês, e com a entrada do ex-James Gang, Joe Walsh. Mas fizeram um show muito competente, muito bom de se ver, e também, assim como o Harry Earth e o Earth, Wind & Fire, também tem no YouTube. Dá para assistir também esse show, hein? O próximo a entrar foi o duo de folk Seals e Crofts, né? Eles são famosos por causa de uma grande música que eles tiveram, que é desse álbum aqui, que leva o nome da banda, que é o que leva o nome da música, né? Que é o Summer Breeze.
O Suzy Croft, eles fizeram um bom show, só que perderam a grande chance de tocar o maior sucesso, que é justamente essa música. Eles estavam divulgando um novo álbum chamado Diamond Girl, né? E esse disco aqui, o Summer Breeze, ele é de 72, né? Eu não sei se eles não acreditaram muito, né? O Suzy Cross é esses dois caras aqui. Eu não sei se eles não acreditaram muito no que poderia ser a força da banda, etc, tudo mais. Eles tocaram muitas músicas como, acho que Funny Little Man, eles tocaram. Só que eles tocaram logo de abertura também uma faixa desse disco que é Hummingbird, né? São faixas boas. Não sei se é por causa do meu ouvido já tão acostumado e eu ser um grande apreciador da faixa Summer Breeze, mas eles não tocaram nesse show, eu fiquei um pouquinho decepcionado, sabe? Porém, parece não ter afetado o clima, né, das apresentações. A galera estava muito empolgada, todo mundo curtindo bastante, etc e tal. Porém, aquele lado meio country que veio do Eagles e do Suzy Croft mudou totalmente quando veio a próxima banda. E essa próxima banda é nada mais, nada menos que o Black Oak Arkansas. A banda liderada pelo Jim Dent no vocal. Contava também com a Ruby Starr, uma cantora que foi convidada e participou de alguns discos deles, né, como vocalista também. A banda tinha o Stanley Knight e o Ricky Lee Reynolds nas guitarras, que fazia uma dupla de guitarra maravilhosa, incendiária mesmo. Pat Doctor como baixista e simplesmente uma lenda na bateria que estava começando assim, estava começando a despontar mais, e o Black Oak Arkansas foi essa banda que despontou ele, que é o Tommy Aldridge. O Tommy Aldridge é aquele cara mesmo que tocou com o Ozzy, tocou com o Whitesnake. Ele encerrou a carreira praticamente no Whitesnake, né? Famoso com seu solo de bateria, que desde aquela época ele já fazia, onde ele joga as baquetas e começa a tocar com as mãos. A apresentação teve 11 músicas, além do solo do Tommy Aldridge. E eles já tinham sido informados que eles já estavam batendo a faixa de 200 mil espectadores, né, lá no local, e que já estavam atingindo uma marca de mais de milhões de televisões assistindo, e também pela rádio, né? Eles começaram com músicas como Up, Dixie, Jim Dandy, que é justamente a música que eu tinha falado sobre na propaganda, né? Jim Dandy Goes to High School, que é uma música muito legal, um rock and roll puro. Mutants of the Monster e When Electricity Come to Arkansas. Foi um alto astral e um show muito movimentado. Jim Dandy, ele tem uma história muito fantástica, porque ele foi a inspiração de músicos que você gosta até hoje, como David Lee Roth e Axl Rose. Reza a lenda que David Lee Roth estava assistindo lá naquele público. Se estava, eu não sei. Mas agora vamos para a turma pesada mesmo. Esse bloco americano terminou com a banda do Black Oak Arkansas, e agora viriam os ingleses, conhecidos pelo seu rock mais tradicionalista, com um peso maior, né, com talvez uma frieza maior. Eles também foram os que mais causaram, e essas aí vai ter umas histórias um pouquinho mais detalhadas. Então vamos para a primeira, que foi o Black Sabbath.
Então, aqui termina a parte 1 do nosso vídeo. A gente se vê na próxima, que já vou lançar logo em seguida, e eu continuo a contar sobre esse festival insano que aconteceu em 74. A gente se vê logo mais. Não se esqueça de se inscrever, dá aquele like legal e comenta aí, gente. Pode comentar que vocês vão curtir bastante. Falou!